Bom dia, olá, estamos iniciando agora o programa E Agora José, para quem acredita no poder das redes. Hoje será um dia totalmente diferente, nós vamos falar com uma convidada mais do que especial, é uma pessoa linda, né? É a Yasmin Voz. Olá, Celina, seja bem-vinda, Daniela. A Yasmin Voz, ela é facilitadora de consciência, também é fisioterapeuta e fez alguns cursos relacionados à constelação e eu achei bastante interessante sobre o mapa sistêmico do corpo. Então, assim, ela já chegou, deixa eu convidá-la. Falar sobre um tema incrível, que é chame a criança, ela pode melhorar os seus relacionamentos. Então, assim, esse programa... Olá, Yasmin, seja bem-vinda. Oi, tudo bem? Tudo bem. Olá, Daniela, seja bem-vinda também. Então, gente, o que acontece? Daniele, o que acontece? Geralmente, esse programa, nós fazemos o programa, algumas pessoas acompanham a gente todos os dias. Depois, esse programa ele fica disponível por 24 horas no Instagram. E nós estamos disponibilizando esse conteúdo no canal do YouTube, Vanessa Paiva. E o que acontece? Olá, Luísio, seja bem-vindo. Muitas pessoas estão acompanhando o programa, estão assistindo, estão mandando um feedback que realmente esse conhecimento está ajudando, está beneficiando essas pessoas. Então, assim, sempre o formato do programa, ele ocorre numa primeira parte, onde eu falo a respeito do ponto de vista do meu trabalho sobre o tema, e depois o convidado especial vem trazer tudo que ele tem aí de bagagem, de conhecimento. Então, nessa primeira introdução, eu achei bastante interessante, né, Yasmin? Porque eu precisei de bastante coragem hoje para fazer esse programa, né? E eu estava me concentrando nisso, porque, de verdade, com muita coragem para estar aqui diante do grupo e poder expor para todos a minha própria criança, que é a que veio, né, para melhorar o meu relacionamento. E eu vou explicar para vocês o que isso significa. Eu tenho uma revelação hoje para vocês, e essa revelação veio a partir da reflexão de hoje, né, de como estar aqui hoje. A Yasmin apareceu na minha vida, né, trazendo um presente muito grande. A Yasmin está grávida, né? Ela está portando a vida no seu ventre, e ela trouxe para mim o presente da alegria. A Yasmin é uma pessoa muito alegre, né? Ela me fez contar piada de pintinho para ela. Eu nunca me imaginei, gente, contando piada de pintinho, e ela fez isso comigo. E realmente eu contei. Contei duas, eu não contei só uma, eu contei duas. Tudo para Ansiosamente as próximas piadas, inclusive. A risada maravilhosa dela. E o que a Yasmin trouxe para mim que eu vou revelar para vocês hoje? Eu sempre fui, na verdade, uma pessoa alegre. Eu sempre brinquei, Yasmin, né? Apesar das pessoas terem essa visão séria de mim, essa visão ela vem do trabalho, né? Porque é um trabalho muito dolorido. Eu lido com muitas dores e são dores muito pesadas, de relacionamentos e tudo que vem da quebra desses relacionamentos, das dores humanas, de tentativa de suicídio. Então é bem pesado e não dá para ficar brincando nesses momentos. Pelo menos eu não tinha visto essa possibilidade, né? Até porque as pessoas às vezes se ofendem. Amadas do Pai, sejam bem-vindas. E o que aconteceu hoje? Vamos então a grande revelação para que eu tivesse coragem. Eu vou compartilhar com vocês as minhas reflexões da manhã de hoje para poder participar deste programa.
Eu tenho uma tia, vou contar uma história, eu tenho uma tia que eu chamo de tia Leninha, né? E essa tia Leninha, eu já vou adiantar que quem tá aqui é a minha criança, tá? A tia Leninha sabe aquela tia que na minha história teve muita, a família foi bem pesado, né? Então toda essa preparação que eu tive e todos os terapeutas e pessoas que trabalham com isso, nós sabemos que no fundo, né, Yasmin, são as suas próprias histórias que eles estão em busca da cura. Então essa jornada que você sai em busca da própria cura vai fazendo com que você tenha uma bagagem e conheça o caminho para mostrar para outros que estão passando pela mesma história. Então, a história da minha família, ela é bem pesada, ela é cheia de situações e de separações, e a tia Leninha, não. Ela sempre esteve, é aquela tia que sempre esteve comigo. Desde criancinha, eu fui crescendo, indo na casa dela, ela na nossa casa. Depois, quando eu cresci, ela esteve comigo. Quando vieram os filhos, complicações no parto, ela estava no hospital, né? Então, ela é uma pessoa, assim, a minha segunda mãe. E até meus filhos, né? Minha mãe tem cabelo vermelho, falava a vovó do cabelo vermelho e a vovó do cabelo branco. Era a tia Leninha. Eu já falei era porque hoje de manhã, né? O Covid-19 levou a tia Leninha. E o que aconteceu nessa hora comigo, né? Eu pensei no programa e entrei num processo. Eu falei, nossa, a minha segunda mãe foi embora e eu tô pensando no programa. E aí veio a grande revelação, por que estar aqui hoje, né? Diante de uma perda tão grande. E veio a resposta da pergunta, por que este programa? E esse programa, ele tem um motivo. Esse programa, ele tem uma causa. Em outros momentos, eu disse para vocês que este programa, eu sentia que ele era a expressão do propósito de Deus para minha vida, né? É a causa que eu trabalho. Eu acredito que eu nasci para isso. Então, isso é muito grande e eu não poderia parar o programa hoje. E eu falei, mas como eu vou aparecer no programa? E aí fui olhar o tema. Nós vamos falar de criança, de alegria. E olha só que situação que eu entrei. Eu de verdade, Aloísio, transformador, né? É o trabalho, o pai transformador. E aí, há 2 dias atrás, a Yasmin me mandou um áudio à noite, do nada, né? Que a Yasmin faz essas coisas mesmo. Ela é dessa, a Yasmin. E a Yasmin contava uma história para mim de um velório. E na história do velório que ela contava, ela falava das crianças no velório. Que as crianças brincavam e que era uma festa, porque era um encontro de crianças. E eu ouvi aquele áudio todo dela e fiquei pensando, falei mesmo, né? Como a criança é pura e é diferente. E aí eu chamei a minha criança, gente, para poder tomar coragem de estar aqui, sabendo como a minha família está nesse momento. E é transformador. O assunto é transformador. Transforma a sua dor. Porque como uma criança olharia para isso? Uma criança olharia para tudo o que essa tia Leninha foi na minha vida e sempre será, porque ela é parte de mim, né? Eu tenho o sangue dela. Então, tudo que ela viveu, tudo que existe de bom está em mim, né? E isso é transformar a dor para levar adiante. Eu transformo a minha dor. Eu vou dizer uma coisa para vocês. O Aloysio falou do transformador porque esse é o trabalho, é o trabalho mais importante da nossa empresa. Chama-se o Pai Transformador. Na verdade, Aloysio, transformador, eu vou até mostrar para vocês agora, porque eu acho que essa é a grande oportunidade de vocês verem o que eu vi hoje de manhã, que é o significado desse trabalho.
sabe? Ai, tomara que vocês consigam ver. Vou fazer com uma caneta mais forte. Transformador. Eu vou fazer assim, formador. Vê se consegue ver. Eu separei a palavra em 3 partes. Deu pra ver? Dá pra ver, Yasmin? Dá, só que ele fica invertido. Mas aqui a câmera faz isso. Então, assim, vocês tentam imaginar até o F, formador. São 3 aspectos que a gente trabalha. A gente trabalha o transformador. É o primeiro passo que a gente trabalha. Transformador. A sua dor é transformada. Você olha para a sua dor e você acolhe a dor. Você acolhe o luto, a separação. A tia Leninha foi embora. Então você acolhe a dor. Quando você faz isso, no centro da palavra vem orma. Vem assim, se você pegar o F, você vai pegar a forma. Você pega essa forma e olha a palavra orma. Ela está fora de ordem. E esse é o ponto-chave do nosso trabalho, que é a lei da ordem. Quando você pega a orma e coloca em ordem, ela se transforma em amor. Quando você colocar em ordem a palavra orma e ela ficar amor, o amor vai ficar no centro. Esse é o segundo passo, que foi o que eu resgatei hoje de manhã, o amor. Porque é por amor que eu estou aqui. Esse trabalho é por amor. Eu fui preparada a vida inteira para isso. E eu amo isso. E eu amo o resultado disso. Eu vejo o resultado na vida das pessoas. E isso aumenta mais o meu amor. Quando o amor entra no centro, que é o Pai, né? O Criador, o amor, aí sim a gente volta para o início da palavra. E aí fica transformador. Agora você transforma o meio, porque isso vai emanar de você. E o meio é transformado. Então, esse processo que a gente ensina, eu precisei viver rapidinho para poder estar aqui com vocês hoje. E sentir o quanto é importante a gente integrar o que existe de bom e o quanto é importante a gente, inclusive, de forma vulnerável, também falamos em outros programas, a nossa vulnerabilidade de se mostrar como estamos, como sentimos, como somos, fraquezas, fragilidades, medos, tristeza, saudade. Quando a gente faz isso, o campo se transforma e aí nós ficamos fortes. Então, o principal motivo desse programa são as separações e os relacionamentos de família. Como lidar com elas e como entender que elas não existem. Nós estamos conectados, sempre, de maneira invisível e fazemos parte de um mesmo sistema e estamos integrados. E dentro de tudo isso existe a riqueza e a beleza da vida. E tudo de bom que nós podemos receber e continuar caminhando com tudo o que podemos fazer de utilidade. A gente precisa fazer com que tudo que foi vivido por essas pessoas que vieram antes tenha valido a pena. E a gente segue adiante para a vida. Então, que bom que nós temos essa criança, que em outros programas nós falamos dela como alguém que te infantiliza diante das circunstâncias, e aí você começa um processo de egoísmo e você começa a não olhar para o outro porque você está infantilizado. Mas hoje eu trago outro aspecto da criança. Hoje eu trago a criança que enxerga alegria, enxerga beleza, enxerga bondade e ela se conecta, né? Ela olha para Yasmin, para a criança da Yasmin e diz assim, mesmo num velório, ela diz assim: Yasmin, vamos brincar? Você aceita brincar comigo? E eu passo a palavra para você, Yasmin. Eu vou até contar a história do velório, que essa história é muito boa. As minhas histórias de velório são espetáculos, cara. Os da minha família, porque
Eu tava até contando pra Vanessa que a minha família é de formas diferentes dos dois lados da minha família, é muito divertido. E aí, o velório em questão que eu contei pra Vanessa foi o velório do meu avô. Também foi uma pessoa muito importante pra mim. Ajudou a me criar. Meu avô por parte de pai, seu Bruno. Contador de causa que só ele. Risada, contava um monte de coisa. E aí, eu de início entrei em choque, né? Aí depois que passou o choque, eu peguei e comecei. Quando eu vi, eu tava no velório contando piada. Que eu sou assim, fazendo piada o tempo inteiro. Entendeu? Conta uma piada, vai, Yasmin. Conta uma piada agora, vai. Rapidinho. Peraí, vai sair. A gente vai brincar, né? Então, eu estou me desafiando agora. Você conta a sua história e daqui a pouquinho eu vou contar uma piada, vai. Então, beleza. Gente, atenção. Doutora Vanessa Paiva contando piadas ao vivo. Compartilhem, no direct. Compartilhem, porque essa cena é inédita na história desse país. Vocês estão entendendo? Então, daí quando eu vi, eu falei assim, cara, tá todo mundo triste. Meu avô era uma pessoa alegre. Ele ia ficar pé da vida comigo se eu ficasse aqui chorando. Ele ia ficar muito bravo comigo. Eu vou dar risada. Comecei a contar piada lá. Aí tinha umas horas que meus primos olhavam assim pra minha cara, tipo, eu não acredito. Eu falei, sim, vocês querem que eu faça o quê? Meu avô era feliz, vou ficar chorando? E com quem que eu aprendi isso? Um tempo antes, um primo meu que também era Jesus Cristo, cara, ele era a alegria da festa. Pensa num ser palhaço. Ele faleceu no Dia das Mães, voltando de um baile do município. E lá no interior do Paraná tem muitos esses bailes e tal, né? E aí tá, beleza, né? Ele pegou o meu outro primo, que também era, assim, super parceiro dele. Gente, de madrugada, tomando uísque no meio do velório. A gente, meu, o que você tá fazendo, cara? Aí ele, se o Zé, o apelido do meu primo era Zezão, né? Se o Zezão tivesse aqui, ele ia estar bebendo comigo, então eu vou beber por ele. E antes disso, no velório do meu outro avô, pai da minha mãe, esse primo, dessa história do velório dele, que tinha falecido, gente, minha barriga doía de tanto que eu ria o tempo inteiro com ele. Era o tempo inteiro. Aí tinha até aquelas tias. Sempre tem umas tia coroca, né, que vem pra olhar pra sua cara. Vocês não vão respeitar os mortos? Não vou. Meu avô era engraçado. Vou continuar dando risada assim. E tava lá, meus primos fazendo piada, comendo aqueles sanduíche de carne moída, né? Ai, meu Deus do céu. E daí foi isso. Aí ontem faleceu uma das minhas tias. Ontem. A minha tia faleceu ontem. Nossa. Aí faleceu ela tava na casa dos meus pais. Só que eu trabalhei tanto essa questão hoje, eu já era assim, e com o meu trabalho de terapia, a questão de morte, morrer, essas coisas ficou bem mais leve. Aí, cara, eu achei muito engraçado. Falei, mano, é muito incrível eu estar falando de velório. Eu, no final de semana, tava vendo vídeo de velório de Colômbia, contando a diferença dos velórios da cidade, os velórios do sítio, né? Aí, até contando, o Rex estava aqui em casa, eu tava contando pra ele como é que eram os velórios na minha família, essas tradições engraçadas, né? E daí a tia faleceu, e minha mãe, você não vai vir? Eu falei, eu não. Aí acho que ela ficou meio assim, sabe? Eu falei, no Paraná, né, Yasmin? Isso. Paraná. Você tá em São Paulo. 12 horas de ônibus, gente. Eu sou muito bonita pra ficar 12 horas no ônibus, sério. Então, e o ponto que eu falei, minha mãe, inclusive, eu vi que ela tá aí no grupo assistindo. Eu falei pra minha mãe, porque ela é irmã da minha mãe e elas são muito grudadas, né? E eu falei pra minha mãe o seguinte, a morte,
A morte, ela, e principalmente nesse período, e justamente esse Covid-19, que está levando tanta gente, né? E a segunda dor que a família trouxe para mim é que ela não vai poder ser velada, né? Já tinha chegado a polícia lá, ia lacrar e ninguém ia ter acesso. Assim, a última vez que viram ela foi uma filha dela que viu ela dando entrada no hospital. E aí ninguém mais viu e ninguém mais vai ver. Então, assim, é um momento agora que a morte ela tá rondando, né? Me lembra até uma passagem da Bíblia, na época que Moisés falou para libertar os hebreus lá do Egito, e veio essa revelação para que ele pegasse um hisopo e todos os patriarcas, todos os pais, passassem sangue, né, nas portas, para que a morte não entrasse nessas casas. Porque naquele dia todos os primogênitos do Egito, tanto humanos como animais, iriam morrer. Então, nós estamos neste momento em quarentena, trancados, né? O hisopo é a nossa oração, nossa fé, para que a morte não entre na nossa casa, porque nós sabemos que de forma invisível esse inimigo está lá fora e ele está procurando. E muita gente está perdendo e está sentindo isso. Isso tem muita ligação com o trabalho da gente, porque quando você, Yasmin, você passa por um processo que você é separado do seu filho, por exemplo, e você não pode ver esse filho por uma sentença judicial, isso é morte. Até que a gente usa esse termo, sabe? O luto, parece que foi o Bair que trouxe isso para mim. O Bair é o presidente da Anfipa. Ele disse assim, o luto de um filho vivo, né? E são frases pesadas, né, que a gente usa. Esse pai transformador, eu falo como ter o direito de ser pai do seu próprio filho. Então, é uma morte. Só que é uma morte que você tem esperança de rever aquela pessoa. É nessa esperança que a gente coloca a vida. E a vida é a que traz a esperança, né? Então, todo o trabalho da Anfipa, do Sou Pai Não Visita, de vários outros grupos, do Pai Transformador, né? De pessoas no mundo inteiro. Eu tenho acesso a pessoas do mundo inteiro. É pela vida. Então, vem muitas questões aí, e foi o que eu falei para minha mãe. Enquanto a minha tia estava viva, nós amamos, nós nos dedicamos, nós fizemos de tudo por ela. Tudo. A gente se sacrificou, sabe? E ela por nós, porque ela era uma pessoa incrível. Ela era aquela pessoa que, sabe, qualquer pessoa que adoecesse na família, ela largava a vida dela e ia para lá cuidar da pessoa. Então, no acidente da minha mãe ficou 1 ano sem levantar da cama, ela vivia lá, sabe? Eu também tive uma trombose no parto e tudo, ela que foi cuidar de mim, cuidou do bebê, enfim. Então, ela era essa pessoa. E aí, então, teve muita vida, muita história. E é nisso que é para isso que a gente olha. E quando a gente faz isso pelas pessoas, essa reflexão, enquanto elas estão vivas, estão ali, né? Quando você tem um filho que foi separado de você, eu falei isso para alguém ontem, eu nem sei para quem foi, mas alguém, acho que desse grupo que assiste a gente, eu falei, não desista, não desista. Enquanto você tiver vida, lute pelo seu filho, ele precisa de você, o seu filho precisa de você. Então, enquanto tiver vida, faça isso, porque quando chega a separação, que é a morte efetiva, que aí a gente sabe que não vai mais encontrar, você não vai sofrer remorso, entende? Porque tudo que você poderia ter feito, você fez. Então, todo esse processo de guardar mágoa, de picuinha, eu não vou falar porque ela fez isso, eu não vou fazer porque ele fez isso, eu vou esperar meu filho crescer, quando ele crescer, se ele achar por bem, ele me procura. Não desista, dê tudo, faça tudo, seja amor. Pega a palavra orma e coloque em ordem. Quando fizer amor, essa palavra é viva e eficaz.
toda palavra tem um espírito nela. Esse espírito, ele transcende quando você invoca, falando a palavra. Amor é um espírito, é o próprio Deus, né? A Bíblia diz, Deus é amor. Então, quando você pega orma e coloca na ordem, vira amor, tudo se transforma. É um milagre, né? Então, quando você olha para tudo o que é, que foi e que permanece, porque ela nunca mais vai deixar de existir. Olha que interessante. Nós não vamos nos encontrar mais, fisicamente, mas ela não tem como deixar de existir, para sempre ela está. E está dentro de cada um da família, né? Eu estava conversando hoje de manhã com a Mayara, eu falei, Mayara, nossa alma está aberta, e não é a minha, é da família inteira. É como se a gente tivesse aberto o campo. Então, tudo que vier vai vir da alma. Sem que a razão consiga interferir, né? E o que vem da alma minha hoje, e é isso que eu acho que a gente precisa levar, é o amor. O amor. O amor que nos leva a festejar. Porque a gente festeja o quê? A gente festeja a vida. Eu quero agradecer a presença do professor Rocha, que disse que hoje não ia conseguir entrar, mas veio. Então, muito obrigada, né? A gente tem uma ligação, com certeza. E para voltar à nossa brincadeira, Yasmin, eu quero saber o seguinte. Só uma pergunta. O que o pintinho chamado Relan fazia durante o chuva? Eu nem falei a resposta. Relampeava. Gente, essa risada da Yasmin tá valendo. Uma piada horrível, eu tinha passado horrível a prova d'água, cara. Yasmin, como é que a gente pode ensinar para as pessoas a chamar essa criança como uma força interna? Que criança é essa? É a sua pureza, é a sua essência, é o amor. Como é que a gente pode ensinar as pessoas agora a trazerem essa criança para melhorar o relacionamento delas? Olha, para mim funciona as coisas que eu mais gosto de fazer e fazer pergunta. Todos os dias eu pergunto como é que eu posso ser a fonte da alegria que eu sou de verdade, como é que tudo isso pode ser mais divertido. E eu vou escutar música, tanto que eu tenho um hábito, assim, de toda vez que acontece alguma coisa, assim, que seria muito traumática ou alguma coisa assim, quando eu tô, assim, dentro de mim, né, porque às vezes você sai do corpo e volta, né, o que aconteceu? Eu pego e vou dançar. Há um tempo atrás aconteceu uma situação na minha vida e daí eu falei assim, eu escolho sofrer? Não escolho sofrer, então eu vou dançar. E aí eu comecei a fazer story de dancinha, todo dia eu fazia story de dancinha. Aí agora até as minhas amigas palhaças, né, porque eu não sou palhaça sozinha, o circo não sou só eu, né, óbvio. Aí o resto do circo vem e fica me mandando musiquinha, tipo, miga, ó, vai lá e faz dancinha com essa música é ótima, entendeu? E mais gente participam, né? Então, aí, por exemplo, hoje, que eu sabia que era esse tema, tem um cara que eu gosto bastante, que se chama Pedro Superti, ele fala sobre marketing de diferenciação. Eu assisto bastante as coisas que ele coloca, faz muitos anos. E aí, o que aconteceu? Eu vi que ele estava fazendo um programa hoje interessante e tal. Só que assim, desde que eu acordei ontem, eu já estava com essa ideia. Falei, eu não vou escutar isso. Eu vou acordar escutando Xuxa. Entendeu? Eu acordei escutando o Parabéns da Xuxa, sabe? Então, assim, a gente podia ter super escolhido
eu super podia ter escolhido ficar chorando porque minha tia morreu. Mas assim, ontem de noite, porque não sei se todo mundo acredita nisso, né? Mas enfim, isso é parte, gente, do meu trabalho. Eu facilitei a minha tia, ela apareceu para mim. Ela agradeceu por tudo que eu tinha feito por ela, porque nos últimos tempos, com a internet, a gente conseguiu se falar mais, porque ela morava no Mato Grosso. Nos últimos, a Adri falando, envie sugestão de música pra minha dancinha. Só aí, gente, aceito e recebo. E aí a gente conseguiu se falar mais, teve várias tias com quem eu consegui me falar, conversar mais, várias primas que eu não tinha contato. E daí elas falaram assim, nossa, é muito legal poder conhecer você direito, entendeu? Porque morava tão longe, uma no Paraná, uma no Mato Grosso, minhas primas lá de Rondônia, logo ali, né? Que você passa 5 dias, 5 noites, e depois aí que você chega em Rondônia, né? Assim que funciona. Que daí conhecem a gente, vê que dá pra você ter um negócio legal. Aí a tia foi, me agradeceu, aí eu perguntei, tia, você quer ser facilitada? Aí ela falou que sim, eu facilitei ela, vi se tinha alguma coisa que ela precisava falar com alguém, precisava resolver. E tava suave, e ela foi, cara, suave. Aí ela olhando assim pra mim, porque minha família tem os olhos assim meio caidinhos. Aí olhou pra mim com aquela carinha, com aquele sorrisinho calmo dela. E foi, entendeu? Então, pra mim, essas perguntas de como pode ser mais divertido, e eu acho incrível esse negócio da pergunta, porque pra mim é impressionante. Gente, vou contar um negócio pra vocês. Esses dias eu tava meio esquisita, porque eu também fico esquisita, né? Eu sou linda, porém esquisita de vez em quando. E aí, menina e Vanessa, aí eu dou a pergunta. Hã? Eu já te vi esquisita. Você já me viu esquisita. Uma vez só. Aí, eu estava fazendo muitas perguntas de como pode ser mais divertido. Aí aparece esse ser contando piada de pintinho pra mim por vídeo, cara. Ai, não, Cristo. Que mais é possível, né? Porque assim, tava na minha lista de coisas assim impossíveis. Eu jamais vou ver isso na minha vida. Aí você fala, Deus, me surpreenda. Ele vem na forma de Vanessa contando piada do relão. E o pior é que eu não mudei a piada. Não, eu gosto! Não, eu tava até contando pra ela, gente, eu gosto tanto dessas piadas sem graça. Que o meu pai é especialista de piadas sem graça, né? E aí, eu aprendi acho que todas. Eu contei pra ela que quando eu tinha 17 anos, eu fiquei um mês rindo da mesma piada. Nossa. Foi um dos meus amigos, eu vou contar piada pra você. É verdade, eu vou contar piada. Piada é horrível. Mas assim, pra mim funcionou. Ó o naipe da piada, né? Como o Batman faz pra abrir a Batcaverna? Não sei. Ele bate palma. Nossa, que horrível. Aí o meu amigo, nossa, a piada é muito ruim, ninguém nem ri, né? Nem eu ri. Aí o meu amigo, ele pegava e daí ele olhava pra minha cara, ele só passava por mim, ele fazia assim, ó. Ah, meu Deus, entendi. Eu fiquei um mês rindo. Um mês rindo. Mas aí é que tá, sabe? Quando eu tava tomando café, fazendo as minhas coisas, eu tava até refletindo que quando a gente é criança, a gente realmente escuta a mesma piada trocentas vezes. A gente continua achando engraçado. Pra gente continua sendo incrível. A criança, ela tem aquela habilidade do novo. Tudo é sempre novo pra criança, entendeu? E é uma coisa que, quando eu comecei a trabalhar, porque eu trabalho muito a questão de você estar presente e tudo mais, o que acontece? A gente fica adulto, a gente fica meio besta, sabe? Aí a gente acha que a gente tem que ter um monte de coisa. Inclusive, isso é sério.
Eu falei assim, esses dias, pra mim, eu vejo que assim, o negócio tá ficando meio esquisito quando eu começo a ficar muito séria. Quando eu tô ficando séria, eu falo, olha, algo de errado não está certo, então vamos fazer palhaçada, né? Então, a criança, ela tem essa graça do novo e todos os dias são a primeira vez. A primeira vez que você vai viver esse dia. Tudo é novo, é isso mesmo. E a expectativa da brincadeira, né? Da surpresa. Vamos brincar de quê? Né? O que a gente vai fazer agora? Então, isso realmente é a alegria que traz essa energia para a criança. Ela sempre espera o melhor, porque ela vai brincar. Então, ela sempre quer saber qual é a brincadeira mais legal, o que vai fazer agora. Eu tenho uma piada para te contar, Yasmin. Meu Deus. Se prepara. A piada, na verdade, não é minha. Eu vou ler. Foi alguém que mandou. Yasmin é incrível com palavras. Enrola um ex-namorado como ninguém com elas. Rex Georges. Não, essa daí, eu vi isso daí, eu segurei. Ele é bom. Ele é bom. Ele é bom com processos verbais. E aí ele transformou numa piada. Eu achei engraçado. Eu quero ver como é que você vai sair dessa. Não, é que ele tá fazendo referência sobre o que ele fez ontem à noite. Esse cara de pau. Mas ele é... Agora vamos à brincadeira. Ele é ex-namorado ou não é? Como é que é essa história aí? Conta aí. Não sei, tá em suspensa essa história ainda. Nós estamos conversando sobre o assunto. Agora eu tô vendo o Rex Georges realmente... Eu tô vendo se ele me reconquista, se ele faz comida pra mim, né? Porque eu gosto de comida, entendeu? Se não fizer comida pra mim, não dá. Vou ficar muito chateada, né? Quando a gente tava junto, a gente deu altos rolês, comendo muito. Nossa, passava quase mal, meu Deus do céu, que delícia que foi, saudade, né? Aí agora que não tem como, daí ele vem e cozinha pra mim, ó. Olha só, o Vinícius Ferreira, ele tá dizendo aqui, ele tá dizendo que ele vai contar a piada do pintinho relã para as filhas dele. Essa piada do pintinho, olha, vai adiante, viu? Pelo jeito. A Celina quer saber como pode ser mais divertido. Sempre dá. Gente, é impressionante, sério. Fiquem um dia fazendo a piada. Bom, pode ser uma piada, né? Como pode ser mais divertido? Olha, você para! Olha isso, a Adri Cristo disse assim, que o meu sorriso é lindo e eu fico deixando uma foto de brava no perfil. Eu falei pra você. Eu fiz uma análise, gente, da foto da Vanessa. Que eu sou maquiadora também e eu estudo visagismo. Então daí tem a Vanessa tá assim. A Vanessa, na verdade, ela tá fazendo cara de alface na foto dela. Ela não contou isso pra vocês. Vocês sabem o que é cara de alface? Não. É aquela cara que você faz quando a pessoa conta um negócio muito assim, daí você não pode falar que sim, nem que não. Aí você tem que tá fazer gostoso. cara de alface. Eu fiz essa cara pra minha avó. A minha avó não fazia comida pra ninguém, cara. Ela teve 24 filhos. E aí ela mandava todo mundo fazer comida. E aí ela não fazia comida pra ninguém, nunca fez. Não tinha jeito. E um dia eu cheguei da faculdade e passei na casa dela, que era na mesma rua. E eu disse pra ela que quando eu voltasse da faculdade, eram umas 11 horas da noite, eu ia na casa dela. E eu gostava muito daqueles mingau, né, que minha mãe fazia e ainda faz lá. E eu gostava daquele negócio. Então, quando eu cheguei na casa dela, Yasmin, eu acho que eu fui a única pessoa que a minha avó fez isso. Ela tinha feito um mingau pra mim. E ela tava toda feliz com o mingau no prato, quentinho. Ela esperou, calculou a hora. Eu fiquei até assustada porque ela nunca fez isso. E aquilo me deixou assim, o que tá acontecendo, né? E aí eu fui tão feliz naquele mingau. Yasmin, quando eu coloquei o mingau na boca, a minha avó olhando pra mim toda feliz. Veja o contexto. Alguém que nunca fez nada pra ninguém, fez algo pra mim. Então eu me tornei alguém muito importante naquele momento. Só que quando eu coloquei aquele negócio na boca, aquilo... Então assim, só tô falando isso pra dizer que aquela foto que tá no meu perfil não é cara de alface. Cara de alface
foi a cara que eu fiz pra minha avó. Porque foi mais ou menos assim, ela disse, tá gostoso, filha? E eu... Come tudo, quer mais? Isso é cara de alface. A do perfil não, a do perfil é... Sério. Análise de visagismo aqui com vocês. Eu sabendo amanhã, de sexta-feira, né? Pra vocês verem. Ai, ai. Ai, meu Deus do céu. Olha só, Então... ótimo, que legal. Não, então deixa eu contar aqui que o Rex fez ontem. Eu estava em live, séria, tentando ser séria, o que eu não sou na vida, né? Falando de trabalho, que acontece, às vezes eu mais ou menos séria, né? Na medida do possível. E daí, a pessoa... Tem um monte de gente que tava na live ontem à noite. O pessoal ouviu, são testemunhas. E daí, ele me pediu em casamento ao vivo. Eu falei, você tá ficando doido? Uau! Que é isso? Aí eu até fui perguntar pra ele hoje de manhã. Eu falei, você está brincando, né? Você tá me zoando, então você decide. Eu quero assim, se for pra falar assim, eu falo na cara, ó. Bom, ele se arrisca, né? Eu diria que ele é um homem bastante corajoso. Pra ficar comigo, você tem que ter umas doses bem altas de coragem no sangue. Né? Yasmin, deixa eu te falar, essa foto do perfil, ela foi tirada pela Maiara, que inclusive ela tá aí assistindo. E a Maiara, ela é fotógrafa profissional, o trabalho dela é lindo, né? E aí ela foi comigo tirar essa foto do perfil. E ela tá dizendo aí que ela lembra qual foi o tema da foto, era seriedade. Conseguiu, Maiara, parabéns. Não foi alface. Ô, Maiara! Gente, eu vou contar pra vocês que a Maiara já é minha truta, entendeu? Ela fica vendo a Vanessa também fazendo piada de pintinho, fica nós três fazendo chamada de vídeo. Os bastidores vocês não sabem o que estão perdendo, porque é muito divertido. A gente se diverte horrores. É verdade o que a Maiara tá falando. Naquele dia eu dei muita risada. Então tem várias fotos com a mesma roupa, tudo igual. E tava sempre dando risada. E ela colocou aqui que foi muito difícil essa foto. Foi difícil uma foto séria, porque eu não parava de rir. Eu me esforçar pra caramba. E foi verdade. Eu não parava de rir porque a gente foi numa praça. E eu fiquei brincando que eu era modelo. E a Maiara, aquele jeito todo profissional, máquina profissional. E as pessoas passavam. E aí eu ficava mexendo com as pessoas, entendeu? Eu me fiz de, assim, aquele dia eu era modelo, então eu olhava, fazia caras e bocas e dava risada. E a Maiara, eu precisava de uma foto séria. E aí, justamente, porque eu trabalho advocacia e tudo, tinha que ser sério. E eu não parava de... Então, tem fotos, a Maiara... Nossa, tem que tomar cuidado com a Maiara, hein? Ela tem informações importantíssimas, minha. Tem foto... Maiara, me chama depois, Maiara. Tem foto que eu tô dando gargalhada, com a boca aberta, assim, toda largada no banco lá da praça, um negócio bem... Você falou esse negócio que a advogada ser séria, me lembrou até de uma coisa que aconteceu comigo quando eu tava na faculdade. Meu pai também, ele tem formação em Direito, ele só não atua, ele é funcionário público. E daí... Desculpe, Yasmin, o povo tá tirando onda com a minha cara, Yasmin. A Celina tá cara, ó. Falou aqui, ó. Eu falei... Ah, perdi, mas falou assim, eu falei que a Vanessa era capa de revista. Não é, cara? Ó, eu acho que as revistas estão perdendo, mano, ó. Olha só. Depois eu vou mandar esse vídeo aí pras revistas pra ver o que elas estão perdendo. Não é? A gente tem que se valorizar, amiga. Se não for nós, na vida Deus livre. Eu tô investindo na minha autoestima faz muitos anos. Tem que... Enfim. Aí eu tava voltando da faculdade, primeiro ano, né? Tipo, voltava das monitorias, como eu sou fisioterapeuta, a faculdade era integral e daí a gente tinha monitoria à noite ainda, porque faculdade pública é um negócio total, não basta, né? E aí, meu pai foi buscar eu e a minha vizinha. O que aconteceu? Meu pai tinha tomado um uísque aquela noite.
isso não é uma coisa que geralmente meu pai faz. E a minha vizinha não conhecia meu pai tão bem e achava que o meu pai era uma pessoa muito séria. Nossa, meu pai é funcionário público. Eu falei, coitada de você. O que aconteceu? Gente, naquela noite, meu pai não tava trêbado nem nada, mas ele tava muito alegre. Errou o caminho de casa, rapaz. Era 2 quadras, errou. Nossa. Aí ela veio me falar depois, nossa, eu achava que seu pai era muito sério. Eu falei, coitada de você não sabe de nada. Meu pai, gente, vou contar pra vocês. Esse negócio de fazer piada com tudo, isso já vem da minha família, viu? Meu pai, ele é muito piadista. Aí, ele vai contar piada, essas piadas ruins pra cacete dele. Aí ele já conta piada assim, olhando pra mim, né? Desconfiado. Ele já sabe. Hã? Desconfiado. Não, Nossa, é que ele já sabe que eu vou fazer uma cara assim, tipo... Nossa, pai. Aí eu sempre olho, pai... Eu olho pra ele e eu falo assim, pai, fedeu de tão podre. Aí ele mesmo conta a piada e ele já ri, porque ele sabe a cara que eu vou fazer, entendeu? Aí já fica assim, eu falo, meu Deus... Olha que legal. Isso aí, Vinícius, você que está aí junto com o pessoal, é uma liderança dos pais que buscam, né, essa questão. Olha que legal criar esses momentos de piada com os filhos, porque realmente quando você dá risada, né, existem estudos, gente, de pessoas que foram curadas do câncer a partir de uma terapia de risada, de gargalhada. E diante da seriedade da vida, às vezes a gente entra nesse dia a dia e a gente deixa de rir, de dar boas risadas. Então você se conecta às pessoas quando você consegue gargalhar, né? Dar gargalhadas. E as piadas, elas trazem isso pra gente. Então já é uma boa dica para melhorar o seu relacionamento com o seu filho. É você fazer um curso de piadas de pintinhos. E você contar e criar esse momento, né? É muito importante. Esses dias, até contar um negócio, mais uma do meu pai. Meu pai sempre apronta, é impressionante. Tô a quilômetros de distância, continua aprontando. Eu fui fazer uma constelação e daí eu tava caçando umas informações extras, né? E daí a pessoa que foi fazer esse trabalho junto comigo perguntou se tinha alguma questão de suicídio. Eu falei assim, bom, uma eu sei. Vamos ver se tem mais outra. Eu mandei super sério mensagem pra minha mãe, né? Falei, mãe, você sabe se tem mais alguma história de suicídio? Aí recebo um áudio. E que tinha... Meu pai é muito horrível, meu Deus do céu. Aí, meu pai pegou e o áudio quem respondeu foi meu pai. Aí ele assim, suicídio eu não sei. Mas lá no sítio tinha franguicídio, porquicídio. Eu falei, mano... Ai, meu Deus. Olha, deixa eu falar. É o Antônio Celso. Ô, Yasmin, é porque esse pessoal de hoje tá demais. Eu vou falar de... Tá demais. A Daniela... Tem 2 piadas aqui para eu ler. Tem uma da Daniela, que é pro Vinícius. E a outra é do Rex George. A Daniela falou assim, Vinícius entregando a idade, né? Falando do Bozo. Ô, Vinícius! Como assim, cara? Vinícius, sua situação ficou... Daniela, essa piada foi boa. Eu gostei dessa. Essa foi boa. Vocês viram que tem um pessoal postando no Face assim, Vanessa? Que assim, ó. Se você conhece alguma dessas coisas, você tá na linha de risco do Covid, né? Que horror. Então daí é o pessoal falando do Bozo, não. É o pessoal falando da TV Colosso. Meu entendeu? Deus. Ninguém conhece nada porque a gente é tudo novinho. Né? Nunca ouvi falar. Eu não sei. Não sei o que você tá falando. Eu nem entendi a piada da Daniela, pra ser mais sincera. O Rex Georges falou o seguinte, que ele vai rir, eu acho que é isso, né? Faltou um pedaço. Na cara da Yasmin pra ver se ela dá uma conectada comigo. Tenta sorte, cara de pau. Eu gostei, Georges, você é ótimo, gostei. Não, o pessoal, esses dias, Vanessa, você perdeu. No grupo dele a gente começou a fazer umas novelas. E daí ficava até de madrugada.
Aí a gente falando os negócios, o pessoal rachando o bico no grupo deles. Aí agora sim, estão montando uma torcida organizada, que inclusive a Adri é a presidente do nosso fã-clube, né? E daí ela tá aqui presente nesse momento. Estão montando uma torcida pra gente voltar, entendeu? Tá ficando um tenso negócio. Eu vou entrar no grupo. Faço parte dessa turma aí. Eu vou entrar, depois preciso ver onde é que entra, eu quero fazer parte desse sistema aí. Volta, Yasmin. Ó, deixa eu te falar. Vou montar uma comunidade. Volta, Yasmin. Possibilidades de reconexão. Quais são as possibilidades? Risada, constelação, como fazer para Yasmin voltar? Tá todo mundo aí. Outra piada aqui da Tatiane, eu vou contextualizar para que o grupo saiba, né? O Rec Georges colocou no Facebook dele, assim, Rec Georges, o horrível. Né? Ele ficou um tempão colocando que ele era o horrível. Aí, inclusive, isso a gente estava conversando, né? Eu e a Yasmin e a Mayara, sobre essa questão de você acolher o teu lado, as suas questões, né? Às vezes de inveja, de medo, de raiva, esse lado horrível, né? Você olhar para ele, porque enquanto você não olha, enquanto você exclui, tudo que você exclui, na verdade, te torna mais pobre, mas volta atrás de você, vem atrás. Então, se você finge que você não é alguma coisa que você considere horrível e não olha para isso, toda hora vai aparecer alguém com essa característica na sua frente. Esse é o espelhamento, né? Então, isso aí, várias comprovações que isso é assim mesmo. Quando você olha, puxa, por que eu sinto tanto medo, vamos supor? E você acolhe esse medo, você encontra o porquê do medo, você trata o medo, as coisas que te trazem medo param de aparecer. Porque elas não são mais necessárias, você aprendeu. E o Georges colocava, então, que ele era horrível, né? Então, ele estava nesse processo de acolhimento. E agora que ele falou que vai ficar rindo, dando gargalhada para ver se a Yasmin conecta com ele, para quem não sabe, o Georges é o pai desse bebezinho lindo que está na barriga dela, né? E ela tá aí dando uma de difícil e tudo mais. A Tatiane, ele falou isso e a Tatiane veio e disse assim, horrível, não é, Rex? E kkkk, quer dizer, ela contextualizou aí a brincadeira. Então é isso, gente. Olha só, o Vinícius está respondendo. Isso, idade é orgulho, não se esconde. Que legal. Olha, não, Daniela, não. Você conhece a Daniela, Yasmin? Qual delas? Não, Daniela, porque hoje tá a Daniela turma da Rossi, Daniela. Mas é a Daniela Rossi, não sei se pronuncia assim, Pitim, eu acho. Você conhece ela? Eu conheço, não lembro. Mig, se eu te conheço, eu não lembro, desculpa. Eu já peço desculpa antecipadamente. Ô, Daniela, vou te falar, dentre todas as piadas de hoje, na minha opinião, você é a grande campeã. Não tem pra ninguém. Agora ninguém compete mais com você. Ela escreveu o seguinte, Yasmin. Quem é o Bozo? Nossa! Ô, Dani! Toma vergonha! Olha, ó, receita pra passar de manhã no rosto que faz bem pra pele. Vergonha! E olha que peroba nessa cara de pau. Tá? Foi ótimo, foi ótimo. E é isso, gente. É a gente perceber tudo que existe de lindo, sabe? Tudo que existe de engraçado. Realmente trazer essa criança perguntando como pode ser mais divertido. Principalmente, agora eu vou contar o meu segredo no trabalho jurídico. Né? Eu estava conversando com uma pessoa ontem, vou contar um grande segredo. E essa pessoa estava me dizendo, né, que teve uma perda no processo, que o juiz com certeza não leu o que estava escrito no processo, enfim. E eu não pude entrar muito na questão porque essa pessoa já tem uma advogada. Então, por questão de ética, não dá para entrar. Mas eu vou contar aqui ao vivo o grande segredo do sucesso nos processos, né? Graças a Deus, assim, a gente é um processo difícil, mas a gente até hoje teve só resultados bons. Mas o ponto-chave está na pergunta. O meu segredo é a pergunta. Então, sempre que parece que não vai ter mais saída, o juiz não leu,
deu uma sentença contrária, qualquer outra, eu pergunto qual a outra possibilidade, o que mais é possível, né? Como isso pode ser mais leve? Como pode ser mais rápido? Quando você pergunta, o próprio Deus manda as respostas. Você recebe infinitas possibilidades. E aí você tem tanta coisa para fazer quando outros que não perguntam olham para o seu cliente e falam: acabou, não tem mais o que fazer. O juiz deu a sentença e a gente tem que obedecer. Enquanto alguns aceitam a sentença, eu pergunto: o que mais é possível? Esse juiz não é Deus, tem alguém acima? Tem alguma coisa a mais que pode ser feita? E quando você pergunta, as respostas vêm. Então, esse é o segredo de salvar relacionamentos e salvar a própria vida. É enxergar além de um ponto de vista. Um ponto de vista te limita. Entende? Então você precisa ver que um ponto de vista é a vista de um ponto. É muito pequeno. Quando você expande a sua visão e você vê que existem inúmeros pontos de vistas, ou muitas outras possibilidades, você tem como brincar com a vida. E eu falo pra Mayara assim: Mayara, hoje eu vou brincar. Vamos fazer uma brincadeirinha. Eu até falo assim: vamos tirar onda. São os momentos que a gente tem resultados mais grandiosos. Eu tive um caso rapidinho que precisava falar com um desembargador e ninguém conseguia falar com esse homem. Eu tinha que agendar e era 3 meses pra frente. E eu fui lá e disse assim: eu vou tirar onda. E fui brincando, eu brinquei com a secretária, E daqui a pouco eu tava na frente desse homem brincando, falando do processo, e a gente conseguiu resolver naquele dia. E todo mundo perguntou o que foi que eu fiz. E agora eu tô contando pra todo mundo que eu não contei pra ninguém. Eu brinquei. Você tirou onda. Eu brinquei, tirei onda. Falei: eu só quero ver no que vai dar isso. E deu nisso. Eu tava contando pro Vinícius, né? E tava contando também, acho que foi pro Rocha, que teve uma presidente da República tomando café na minha casa. Como é que ela foi parar lá, né? Eu fui em Brasília tirar onda. E brincando, deu certo. E aí nós tínhamos um projeto, o projeto foi aprovado, e ela foi lá na cidadezinha onde eu morava, que era uma cidade pequena, chamada Cupira, lá em Pernambuco, e ela foi lá assinar o projeto, que era uma verba que vinha do governo federal para construir barragens, e ela foi lá, na minha casa. Então, veja que resultados incríveis podem acontecer quando você brinca. Brinca com respeito, com integridade, sendo, em essência, a sua criança, que é pura, que é amor, que é beleza. Então, assim, a gente já está aqui terminando o nosso tempo. Eu vou finalizar dedicando esse programa a essa pessoa incrível, brincalhona. Ela falava que tinha um copo que ela guardava no armário, porque ela era viúva e ela gostava muito daquele Humberto Martins, um ator. E ela dizia que ele era muito gato e tudo, e ela brincava com isso. E ela falava que aquele copo era Humberto Martins. Então o copo ficava guardado. Quando ela queria ele, ela abria o armário e pegava ele. Depois ela não queria, a parte que dá trabalho ela não queria, era para deixar no armário. Ela inventou esse negócio. E eu sempre brincava: ô tia Lena, e o copo? Como é que tá o copo? Aí ela: acho que eu vou ter que trocar de copo, viu, minha filha? Porque esse Humberto Martins tá ficando muito velho, acho que não vai dar mais nada. Então, a alegria dela, a tudo que ela sempre foi e é e será, eu dedico esse programa a ela. Você tem 3 minutos para fazer suas considerações finais, Yasmin. E muito obrigada mesmo pela tua alegria, energia e amor nesse programa. Eu que agradeço. Então, gente, se vocês ainda não experimentaram, é que eu gosto de brincar de radialista, tá? Se vocês ainda não experimentaram começar o dia de vocês com alegria, vai ver os vídeos do Whindersson. Meus vídeos são muito bons. Eu vejo meus vídeos tipo umas 5 vezes, porque eu dou risada da minha própria cara, tá? E assim, sempre pode ser mais divertido. Faz a pergunta de como meu dia pode ser tão divertido que eu nunca nem consigo imaginar um trem desse, né? E vai, é sério. Aí pode ser que a Vanessa apareça te ligando, contando piada de pintinho, por exemplo. Né? Tudo é possível. Comigo. Tudo é possível.
Tudo é possível. Então, pergunta. Tudo que você pergunta, você não parou. Você está sempre buscando o além.